A obesidade infantil que você comentou é uma das condições que afetam as crianças, Que né? tem sido cada vez mais comum, né? Então, a gente... alteração de alimentação. Então, hoje, a alimentação é muito rica em carboidratos, em alimentos processados, fast foods, né? Por conta até da rapidez, às vezes. Da né? rapidez, da praticidade, né? Então, muitas vezes, hoje, realmente, pela correria do tempo, acaba não tendo essa questão do preparo da alimentação, né, em casa. Então, acaba sendo cada vez mais raro, né? E, além disso, a atividade física, né? Então, assim, o que a gente observa é que as crianças estão cada vez menos brincando. Sim. E cada vez mais no celular. Né? É uma dos pontos negativos ali que a tecnologia traz. Exatamente. Né? Então, assim, o sedentarismo tem aumentado a quantidade de obesidade infantil e também de alterações de colesterol e outras doenças relacionadas à obesidade. A gente comentou antes da live, né, aqui nos bastidores, que o teu trabalho tem a ver com a conversa com as crianças, mas tem a ver especialmente com a conversa com os pais, né? Então, no trato da obesidade infantil, você precisa mostrar para os pais a importância de uma alimentação saudável e, além de educar a criança, educar também quem ali se responsabiliza por ela, Sim, né? Com certeza. São os pais que compram, né, a comida, que colocam aquele alimento em casa. Então, é muito importante não só ficar atento na quantidade, mas também na qualidade do alimento que está sendo oferecido para aquela criança, né? Tem um documentário chamado Muito Além do Peso, que ele mostra justamente isso, como que as crianças hoje em dia conhecem cada vez menos as frutas, os alimentos. A gente está até acompanhando algumas imagens, né? Mostra como que as crianças não conhecem esses alimentos e conhecem todos os tipos de alimentos processados e empacotados do supermercado. Eles já crescem com essa E a gente tem a ideia de que a obesidade ela é uma doença dos grandes centros, mas esse documentário mostra cidades ribeirinhas, né, no norte do país, com casos de obesidade, crianças pequenas já com hipertensão arterial, com diabetes, com alteração de colesterol. Então, é uma doença muito grave, é um assunto muito importante a ser discutido, que está sendo oferecido para essas crianças, né? E o diagnóstico, assim, a partir do momento que a mãe ou o pai, eles percebem... como é que se percebe isso antes de qualquer coisa? Não, preciso procurar um especialista para cuidar disso. Sabia que tem um estudo que mostra que os pais, a grande maioria, não percebe? Vai perceber depois de muito tempo. Então, assim... eu não tenho os números exatos para te trazer, mas eles mostram que a grande maioria dos pais de crianças obesas acham que está só em sobrepeso. E os que estão em sobrepeso, está tudo bem, né? E é um assunto delicado, porque é difícil para a professora ou para alguém de fora chegar e falar assim, olha, seu filho está obeso, né? Então, isso é também uma coisa importante, que muitas vezes aí sim o pediatra fala. Por quê? Foi ao consultório, coloca na curva, a gente tem gráficos de IMC para criança, então a gente consegue observar se está tendo uma obesidade, se está acima ou em sobrepeso, e dali sim entender que aquilo é uma doença, né? Porque ainda existe muito preconceito relacionado à obesidade, né? Mesmo no adulto. Então, se existe muito preconceito em remédios para a obesidade, em tratar a obesidade, eu ainda brinco. Por que a gente trata uma pneumonia e a gente não trata uma obesidade? Não é? É uma doença de qualquer forma. E é uma doença que leva a outras doenças. Então, é muito importante entender que é uma doença que precisa ser tratada e que a base do tratamento é mudança de hábito. Não tem como outra forma.